Então, boa noite. Estamos hoje aqui reunidos para a nossa palestra pública, hoje, dia 3 de fevereiro de 2021, nossa primeira palestra do mês de fevereiro. E hoje seria estudo do Evangelho, né? Mas agora à tarde, após o almoço, eu tive uma certa inspiração e, de repente, eu navegando pela internet, buscando textos espíritas, me deparei com o exemplo de vida, com a história de Jerônimo Mendonça Ribeiro. Vocês aqui já ouviram falar em Jerônimo Mendonça? É. Boa noite. Então, Jerônimo Mendonça... Eu convivi com ele. Jerônimo Mendonça, ele foi um grande vulto espírita, um grande exemplo de vida para todos nós. Uma história comovente, emocionante. Hoje, enquanto eu escrevia essa palestra, o roteiro que eu uso, eu chorei. Eu caí em prantos com certas passagens da vida dele. Porque a gente tem uma mania tão grande de estar reclamando da vida. Como a gente reclama de tudo. Se a gente acorda com uma dor de cabeça, reclama. Se a comida não está lá do nosso gosto, reclama. O calor é a coisa que a gente mais adora reclamar. Que calor, meu Deus do céu, tá fazendo hoje. Todo mundo tá sentindo calor, não tem pra que a gente tá repetindo, né? Mas e quem mora no Polo Norte? Não queria demais ter esse calor que a gente tá tendo aqui, né? Então a gente só faz reclamar, só faz se queixar. E muitos poucos de nós somos gratos. E como nos falta gratidão? Gratidão a quem? A Deus. Deus nosso Pai, que nos cobre de vida, de bênçãos, todos os dias da nossa existência, seja ela física, seja ela existência espiritual. Então, eu decidi trazer esse exemplo hoje aqui para a nossa palestra pública, para a nossa reflexão, porque ele desperta em nós alguns sentimentos, dentre eles a vergonha. Sim, a vergonha. Depois que você se debruça sobre alguns trechos da vida desse homem, você começa a sentir-se, de certa forma, envergonhado com algumas atitudes que você vem tendo, que nós estamos tendo em nossa vida. Questão de reclamar, como eu falei agora, e como a gente não é grato, e como a gente arruma desculpa. Como a gente arruma desculpa para tudo. Jerônimo Mendonça Ribeiro nasceu em Ituiutaba, Minas Gerais, em 1º de novembro de 1939. E desencarnou em 26 de novembro de 1989. E Jerônimo, ele era o 9º filho de 10. Antigamente as famílias eram muito numerosas, né? Não existia Netflix, não existia YouTube. Então os casais, eles, né, se divertiam mais. Não tinha nem televisão, né? Os métodos anticonceptivos também ainda não haviam surgido, né? E então, haja menino. Então, ele era o 9º filho de 10. Olha só, que família numerosa. E a família de Jerônimo, ela passava, como era natural, quem nascia no Nordeste ou até no mesmo estado de Minas era muito pobre antigamente. Hoje é um estado mais rico, mas antes Minas Gerais era bem pobre. Como o Brasil um todo, né? Com exceção de São Paulo, Rio de Janeiro. Então as dificuldades materiais eram imensas. Gente, hoje a gente vive confortável. Hoje o Brasil é outro, sem sentido político, mas o Brasil hoje, a gente vive melhor. Nós temos casa própria, nós temos saneamento básico, de certa forma. Nós temos conforto tecnológico.
de saúde, de educação. Se a gente for comparar o Brasil dos anos 30, 40, a gente hoje vive num paraíso. Então naquela época era muito difícil, e os pais de Jerônimo, eles lutavam arduamente pela sobrevivência. A mãe de Jerônimo era lavadeira, de beira de rio. Pegava a roupa das madames e levava para a beira do rio, e o pai fazia bico em fazendas. Né? Era, como se diz, se precisasse de alguma coisa, ele era pau para toda a obra. Eles eram tão pobres, Jerônimo Mendonça, ele foi ter o primeiro par de sapatos dele na adolescência. Mas vocês acham que ele comprou? Que ele ganhou de presente? O primeiro par de sapato de Jerônimo Mendonça ele achou no lixo, quando estava indo para um cinema, que era a paixão da vida dele, era cinema. Se você ler a biografia dele, tem na internet, você encontra toda a vida dele. Quando eu fiz a pesquisa, ele era amante de cinema, ele adorava o filme. E indo para o cinema uma vez com um chinelinho antigo, ele viu um par de sapato no lixo e foi o primeiro par de sapato. Para vocês terem ideia de como ele era humilde. Só aí já é o suficiente para um jovem começar a se revoltar com a vida, né? A pobreza, a dificuldade. Mas não. Aos 15 anos de idade, Jerônimo ele passa a frequentar a igreja presbiteriana. E ele, como era um espírito lúcido que já desenvolvia a questão da oratória, e aos 15 anos ele já dava palestras na igreja presbiteriana, só que aí a avó dele desencarna. E ele como espírito lúcido, ele começa a se questionar sobre a explicação que lhe era dada, sobre a morte, sobre o que vem depois da morte, sobre o que é a vida, e ele começa a questionar aquela fé que ele mesmo havia desenvolvido. Então um amigo dele, ainda na adolescência, o apresenta o espiritismo. Já Chico Xavier iniciando seu trabalho, né, anos 40, já psicografando os primeiros livros, já ficando famoso, o espiritismo começa a crescer no Brasil, e um amigo espírita o apresenta a doutrina. E aí, meus irmãos, foi um caminho sem volta. Então ele achou no espiritismo as respostas que procurava, que é basicamente o que a gente faz hoje, né? A gente busca no espiritismo e encontra. Pelo menos eu falo por mim, eu encontro no espiritismo todas as respostas às minhas indagações atuais, até agora, de acordo com o meu pequeno entendimento. Então ele conheceu a doutrina espírita, a qual tornou-se adepto, e passou a dirigir reuniões e eventos isolados entre a juventude, né, da juventude espírita. Mas aí começam os problemas. Ainda na adolescência, Jerônimo começa a sentir dores nos joelhos, nos tornozelos. Começou a inchar e veio a dor horrível, né? Quem tem artrite reumatoide, né? Daquelas braba mesmo, dá de lhe derrubar, sabe o que eu tô falando. Eu nunca passei por essa experiência, pelo menos nessa existência. Não sei se nas outras eu devo ter sofrido, mas nessa, graças a Deus, não, até agora. Mas quem tem, diz que é uma dor, mas é uma dor que não tem nem como descrever. E ele passou a perder os empregos. Ele trabalhava, ele tentava, ele ainda jovem, foi balconista, ele entregava jornal, né? Começou a estudar, ele tornou-se redator-chefe de uma revista lá da região dele na época, era professor. Só que as dores começaram a privá-lo da liberdade. Então, aos 19 anos de idade, Jerônimo já andava de muleta. Já andava se segurando nas outras pessoas, segurando nas paredes, com 19 anos. Aos 20 anos ele já estava acamado. 20 anos, no auge da juventude. Já era anos 50, já o pós-guerra, começou, já o rock and roll surgia, os bailes. Ele no auge da juventude dele, ele poderia curtir a juventude dele agora, né? Não, a vida mandou ele pra cima da cama. Com 20 anos. Já não se movia mais. Então, a primeira reflexão que a gente pode tirar disso. A ilusão, né, que a gente tem de que a vida vai dar todas as facilidades e conforto para aqueles que quiserem seguir no caminho do bem.
Mas, Rodrigo, conforto, seguir no caminho do bem, não seria mais lógico quem quer seguir a Jesus ter mais facilidade, não? Vamos ver aqui o que é que nos diz o Livro dos Espíritos. Questão 646. Eu fui buscar lá a resposta para essa indagação que surgiu agora aqui na nossa cabeça. Então Kardec pergunta: o mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições? Ou seja, há diferentes graus no mérito do bem? E a resposta dos Espíritos é: o mérito do bem está na dificuldade. Eu fiz questão de sublinhar isso aqui porque é uma máxima dos imortais para nós. O mérito do bem, de praticar o bem, está na dificuldade de praticá-lo. Então é aquele velho ditado das academias, né? No pain, no gain, como é? Né? Tem um negócio, né? Sem dor, sem ganho. É basicamente isso. E eles complementam: não há nenhum mérito em fazê-lo, o bem, né? Sem penas e quando nada custa. Deus leva mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão que o rico que só dá o supérfluo. Jesus já o disse a propósito do óbolo da viúva. O que é o óbolo da viúva? Para quem não lembra, a parábolazinha. É a viúva que só tem uma moedinha. Só tem uma moedinha, que faria falta a ela se ela doasse, mas ela vai e doa na esmola. E Jesus, vendo aquilo, chama os discípulos e diz: em verdade vos digo que ela deu muito mais do que os outros, porque ela deu o que lhe fazia falta. É basicamente isso que os Espíritos estão dizendo aqui. Então é uma ilusão que a gente tem, de que se eu for seguir no caminho do bem, seguir o Cristo, a vida vai me sorrir, eu vou ter muitas facilidades. Aqui, o que esse homem com 20 anos já sofria. Então diz na autobiografia dele, que eu achei interessante: o quadro enfermo de Jerônimo era tão desolador que mesmo sob efeito de medicamentos, seus amigos tiveram que fabricar uma cama especial e colocar sobre o seu peito um saco de areia de 30 quilos, para que ele pudesse suportar a dor. Porque a artrite reumatoide, ela não atinge só os membros, ela também atinge o tórax, e diz que é uma das piores partes. Então, para suportar a dor, eles botavam um saco, não sei de que forma isso aliviava, mas aliviava. O peso, o saco de 30 quilos, era como ele conseguia passar por aquele instante de crise. E isso aos 20 anos de idade. Então, um dia ele recebe uma doação de uma Kombi. Gente, eu ia jogar no grupo as fotos dele antes da palestra, para enquanto eu fosse falando, vocês iam olhando aí a ilustração da palestra, né? Já que a gente não tem como projetar, esqueci. E agora tá gravando ali, mas depois da palestra eu jogo as fotos dele. Então ele recebeu a doação de uma Kombi, mas se vocês quiserem ir aí no Google, aí, já pesquisando, Jerônimo Mendonça, vocês vão vendo aí, tem até uma foto dele com um saco de areia no peito. Então ele recebe uma doação de uma Kombi. Uma pessoa, um amigo doa uma Kombi para que ele pudesse, ele já era espírita, né? Para que ele pudesse ir às palestras. Por que uma Kombi? Porque era onde você podia se deitar dentro, se você arrancasse os bancos. Ele não podia ir de carro porque ele não conseguia se sentar. E logicamente ele não podia ir a pé. Ele só podia ir para os cantos se fosse deitado. Por isso que deram esse apelido, Gigante Deitado, que inclusive é o título de um dos livros que conta a história dele. Se vocês quiserem comprar, 30 e poucos reais, tem na Amazon, tem em todo canto aí para vender. Dizem que é um belo livro, eu ainda não li, mas me interessei muito hoje depois que pesquisei sobre a vida dele e pretendo lê-lo. O Gigante Deitado, que é o título da nossa palestra e é o apelido que deram a ele. Então ele ia deitado para as palestras. E ele tornou-se um palestrante espírita. Então ele tornou-se palestrante espírita. E ele viajava o Brasil inteiro numa Kombi. E hoje a gente vê aí esses sertanejos, né? Não quero andar de ônibus não, tem que comprar um jatinho. Aí ele ia de Kombi. Tocantins, Amazonas, Rio Grande do Sul, onde convidavam ele para as conferências, ele ia na Kombizinha dele.
Ele ia deitado, né? Porque ele não conseguia ir. Os amigos, ele tinha muitos amigos. A história dele comovia todos ao redor. E pela lei de afinidade, nós estudamos no Espiritismo, um espírito dessa envergadura atrai espíritos bons para perto dele, para ajudá-lo na tarefa, né? Uhum. E uma coisa que é interessante, quem conviveu com ele, papai chegou a estar com ele, presente fisicamente, ele ainda encarnado, ele era sempre sorridente, né, papai? Estava sempre sorrindo, disse que ele gostava de cantar, ele era metido a cantor. Então, meus irmãos, durante 30 anos, essa criatura ficou deitada em cima de uma cama. 3 décadas. Sem conseguir andar, sem conseguir se levantar, sem conseguir se mover. Aí agora sim, vocês acham que acabou o sofrimento dele? Começou a ficar cego. Olha só. No Instagram, botei lá, né? Eu pensava. Que ele era quem vinha dar a palestra. É. Quem sabe ele não esteja aqui. A oração. Não, certamente não. Ei, deixa eu falar aqui, não, seu pai tá lá. A prece é. Eu me arrepiei todo. Nós estamos acompanhados aqui, né? Quem sabe ele não esteja aqui, Jerônimo, né? Jerônimo, se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, dê um toquezinho aqui pra mim. Então ele ficou cego. Já não bastava o sofrimento dele Então, ele, além do sofrimento da artrite, de não poder andar, ele também foi perdendo a visão ao longo da vida. Até se tornar totalmente cego. Aí um ateu vê isso, né? Meu Deus. Meu Deus não, né? Como é que vocês acreditam em Deus? Como é que Deus faz isso com uma pessoa? Ainda mais uma pessoa dessa que se dedica a ele em tese. Olha só como é que esse Deus agradece a ele. Então só a reencarnação, só a evolução espiritual nos vem consolar, nos vem explicar, né? Então certa vez um repórter, isso aqui eu achei muito emocionante. Certa vez um repórter perguntou a ele: Jerônimo, para o senhor, o que é a felicidade? E olha só a resposta dele. A felicidade, meu filho, para mim, deitado há tanto tempo nessa cama, sem poder me mexer, seria poder virar de lado. Quer dizer, a gente está aqui com toda a nossa locomoção, nossos membros funcionando perfeitamente, né? Tudo que ele queria era se virar. Seria a felicidade para ele. E ele dizia também uma frase que eu acho interessante, que eu achei interessante. Ele dizia muito: eu casei-me com a doutrina espírita no civil e com a dor no religioso. É uma frase dele também, bem impactante. Ele disse: me casei com a doutrina espírita no civil e com a dor me casei no religioso. Então vem mais uma reflexão para a gente. Com quantos anos de vida são necessários para se fazer uma obra no bem ao próximo? Se a gente fizer a continha simples, morreu, desencarnou em 89, nasceu em 39, ele viveu apenas 50 anos. O que a gente diz hoje quando uma pessoa de 50 anos morre? Meu Deus, era tão novo, né? Mas em apenas 5 décadas de existência, essa criatura nos deu todo esse exemplo de vida. A gente vê, Divaldo já está com 94 anos, Chico morreu com 92, né? Mas ele só viveu 50. E se a gente for ver, esses grandes missionários sempre desencarnam idosos, né? Madre Teresa, Irmã Dulce, vão até a velhice. Kardec desencarnou com 60 e poucos anos, né? Não era tão velho, não. Mas já tinha feito uma obra gigantesca para todo o restante da história da humanidade, né? Outra questãozinha do Livro dos Espíritos, para a gente validar essa reflexão dentro da doutrina. O meio em que certos homens vivem, a gente viu aqui mais ou menos, isso aqui é 1% da vida dele. Se a gente quiser se aprofundar mais de quem foi Jerônimo Mendonça, tem documentários, tem até palestra dele no YouTube lá publicada. Eu vou até assistir depois, ainda não assisti. Mas aqui é só um pequeno esboço de um resumo do que foi a vida dele. A gente ir acrescentando aqui na nossa
memória aqui, nesse momento, esse sofrimento dele para a gente chegar ao nosso objetivo da palestra. Então, na questão 644, Kardec pergunta: o meio em que certos homens vivem não é para eles o motivo principal de muitos vícios e crimes? Kardec pergunta aqui na linguagem de hoje: existem vítimas da sociedade, né? Se a gente for traduzir para o nosso nordestinês hoje. Então, minha gente, a resposta dos espíritos sabe qual é? Sim, mas ainda nisso há uma prova escolhida pelo espírito no estado de liberdade, desencarnado, né? Erraticidade. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. E se a gente for ver a vida de Divaldo, quem assistiu o filme, sofreu muito no início, perseguições, né? Chico, nossa, a infância de Chico foi terrível. Perdeu a mãe logo cedo, o pai teve que dar ele para a madrasta criar, a mulher machucava ele, enfiava o garfo na barriga, mandava ele lamber a ferida do meio-irmão. E ele tem tudo isso no filme. Então não é fácil, não. Esses homens poderiam ter se desviado para o crime? Poderiam, né? O que os espíritos dizem aqui, sim. Mas ainda nisso há uma prova escolhida, ou seja, antes de encarnar, o espírito deve, se for um espírito lúcido, planejamento reencarnatório, quem estiver assistindo a palestra pela internet, se quiser pesquisar no Google, ver o que é planejamento reencarnatório, tem todo um ensinamento espírita sobre isso. Então ele pode ter pedido: eu quero vir num ambiente muito hostil, para me testar mesmo, para ver se eu vou me desviar para o crime e culpar a minha vida por ter ido para o crime, ou se eu vou vencer as dificuldades e continuar no bem. Dificuldades, bem, perceberam? Só há mérito no bem se houver dificuldade. Você tem que sofrer para ganhar o bem de Deus. Porque o mérito só vem com luta. E o bem, você praticar o bem hoje no mundo como é a Terra, é uma imensa luta, né? Mais uma questãozinha que eu trago aqui, vai ser curtinha a palestra, quase terminando. Mais uma questãozinha aqui para a gente refletir. 909, uma das questões mais repetidas nas palestras, uma das minhas preferidas. Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta é sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Só há mérito no bem na dificuldade. Mas para vencer as dificuldades, o que a gente tem que ter? Vontade. É o que os espíritos estão dizendo aqui. Falta-lhes, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações. No momento que você está tentando vencer a si mesmo, automaticamente a vida lhe impele para a prática do amor ao próximo, do bem, né? Então, tem que ter força de vontade, tem que ter vontade. Não basta apenas desejar. Nós desejamos o bem, eu desejo o bem a vocês aqui. Eu não quero o mal de vocês, eu desejo o bem. Mas fazer o bem, auxiliar, servir, depende da vontade. E isso ele fez como ninguém. Jerônimo, acamado e cego, fundou creches. Tá na bibliografia dele, na biografia dele. Ele, acamado e cego, fundou centros espíritas. Ceareiro de Jesus, o Manuel Augusto da Silva, o Lar Espírita, Pouso do Amanhecer, tudo fundado por ele, acamado e cego, né? O acamado e cego escreveu livros. Aqui, Crepúsculo de um Coração, livro dele, de Jerônimo Mendonça. Poxa, Rodrigo, como é que ele escreveu cego? Ia ditando. E um amigo dele escrevendo. E ele cego aqui, falava que... Ele escreveu um livro também chamado Cadeira de Rodas, Nas Pegadas de um Anjo. Escreveu um livro chamado De Mãos Dadas com Jesus. E escreveu um também chamado 14 anos depois. Não sei o que é, deve ser bem interessante. Depois eu vou pesquisar o que é. Então, meus irmãos, partindo já para as reflexões finais, que é o grande objetivo de hoje. Por que eu trouxe aqui um resumo de uma história desse vulto do espiritismo? Não é simplesmente para mostrar a biografia dele a vocês, não.
Tudo que eu disse aqui, vocês podem pesquisar no Google e achar. Mas como estamos numa palestra espírita, vamos agora ver o que é a lição de vida dele, quer nos ensinar. Umas questõezinhas. O que nós estamos fazendo com as dádivas que Deus nos empresta? Perceba que eu não falei nos dá. Deus não nos dá nada, Ele nos empresta. E nós temos obrigações com Ele. As 10 leis morais, né? Obrigações para consigo mesmo, para com seu próximo e para com Deus. O que nós estamos fazendo? Dádiva, Rodrigo? O que é dádiva de Deus? Ora, vocês comeram hoje? Eu comi. Graças a Deus. Tomei café, almocei muito bem, lanchei. Ainda não jantei, vou já jantar. Mas isso foi uma dádiva, né? Vocês estão respirando aí oxigênio? Quem está aí assistindo a palestra aí, a gravação aí no YouTube do Seridó Espírita. Você respirou oxigênio hoje e a gente está vendo que o oxigênio agora é uma coisa bem, né, valiosa. Isso é uma dádiva, né? A luz solar, a gente teve o sol hoje. Graças a Deus que ele nasceu. Porque se ele apagar, a gente só dura 2 meses. O mundo inteiro morre, as bactérias, todos os seres vivos, a gente só dura 2 meses sem a luz do sol, congela tudo. Então é uma dádiva esse sol que faz esse calor que a gente reclama tanto. A pressão atmosférica, né? Deus gastou bilhões de anos para formar esse planeta, só para a gente estar aqui. Isso é uma dádiva ou não é? O que nós estamos fazendo com a dádiva do corpo físico? Isso aqui é um belo presente que Deus nos dá, nos empresta, né? Isso aqui é um belo presente, um empréstimo, por isso que a gente tem que cuidar do nosso corpo. Essa história do corpo é meu, ele me pertence. Ei, olha o dedinho. O corpo pertence à matéria da terra, é um empréstimo que Deus está lhe dando. É um automóvel que Ele está emprestando para você dirigir nessa estrada da vida. O que nós estamos fazendo com o nosso corpo? O que nós estamos fazendo com nossos órgãos do sentido? Eu fiquei agora, eu tive Covid, eu fiquei, ainda estou um pouquinho sem sentir gosto e cheiro. Gente, é ruim, viu? É ruim. Quando você sentir um cheiro e um sabor, aproveite. Porque você ficar sem ele, né? A visão, o que ele perdeu aqui durante a vida? A visão, né? Você já imaginou? Você não vê mais nada pro resto da sua vida. Isso é uma dádiva ou não é? Né? O tato. Você ia falar? É bom. Mas você não ficou no hospital, não? Você ficou em casa? Não, eu ficava em casa. Só... Eu? Sim, não. Eu só fiquei em casa isolado, só teve isso. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nós não estamos na Terra para tirar férias do mundo espiritual, não. A gente não está aqui de férias, aqui não é um spa, não, né? A vida física, ela não se resume só a trabalhar, comprar comida, comprar casa, comprar carro, beber álcool, ir na academia, não. Nós estamos aqui para servir. Nós fomos criados por Deus para sermos bons. O que é ser bom? Jesus nos diz o tempo todo no Evangelho. Sirva, ame o próximo como a si mesmo. Seja indulgente. Agora eu vou trazer o conceito de caridade do Espiritismo. Releve os defeitos dos outros. Seja indulgente com as imperfeições alheias. Perdoe. Né? Seja bom, seja benevolente. Isso é a verdadeira caridade. Então a vida de Jerônimo Mendonça é um imenso tapa na cara de nós espíritas. Sim, eu estou falando pelos espíritas, né? Porque, gente, tudo é uma desculpa para a gente não buscar a instrução, né? E como eu falei aqui, Jerônimo ele era um estudioso, e quando ele já cego, ele pedia que os amigos dele lessem as obras espíritas para ele. Já pensou na época lá, você cego? Ei, gente, Chico acabou de publicar outro livro, chama-se Pão Nosso, acabou de publicar. Tem todos os espíritas comprando e Jerônimo lá. Fulano, vem cá, meu amigo, lê esse livro para mim. Lê aí. Hoje a gente tem aqui a Kardecpédia no celular. Você entra no Wi-Fi, vai lá no Play Store, para quem usa Android. Kardecpédia, baixa de graça. O download não dura 30 segundos.
E você tem lá todas as 27 obras que Kardec deixou para nós, de graça, para você ler a hora que você quiser. Até no banheiro. Então, meus irmãos, a gente antes de dormir, pelo menos antes de dormir, que é uma hora que todo mundo tem tempo, que eu não remo dizer, eu tô sem tempo quando você vai dormir não, porque você tá com tempo sim na hora que você vai dormir, né? Não tem desculpa. Abra Kardecpédia, leia uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o que é que a gente vai fazer? Da Atena, eu vou ver aqui sangue, eu quero assistir um filme de guerra. Aí você quer ter sonhos bons de noite, assistindo um filme de sangue, sangrento. Isso aí tem pesadelo. É a lógica, né? Então, concomitantemente, ao mesmo tempo, paralelamente com a instrução, é nosso dever praticar o bem. O que é que os Espíritos dizem? O mérito vem com a dificuldade. E a gente tem que buscar praticar o bem. Nós estamos aqui para isso. Esse é o sentido da vida. Passar pelas experiências e dela tirar bons proveitos e praticarmos a caridade, tal qual Jesus entendia. Ser bons. Mas antes a gente deve buscar a instrução para saber na teoria o que é ser um cristão. E para isso tem a belíssima doutrina espírita para nos ensinar. Então, se você decide ser um trabalhador da seara do Cristo, você vai enfrentar dificuldades, né? A gente viu aqui a dificuldade desse homem, a gente viu a dificuldade de Chico Xavier, as dificuldades de Edivaldo, são todos doentes, condição física precária. E é sempre que a gente vai tentar nos instruir, estudar, seja a doutrina espírita, seja o catolicismo, seja o protestantismo, quando você tenta se aproximar de Deus, os nossos obsessorizinhos vêm e nos causam dores de cabeça, né? Você dá logo uma dor de cabeça. Dá logo vontade de vomitar. Tem uma menina aqui de Acari, que eu não vou citar o nome, que queria vir às nossas reuniões. Sempre que ela queria vir, não vou citar o nome, que a gente está aqui gravando. Dava uma desinteria, não vinha. E findou nunca mais vindo. Então ela foi vencida pelos obsessores dela. Vomita, você tem pequenos acidentes, você vai ao centro espírita, você vai à igreja, você vai à mesquita, não importa a religião, você tropeça, você cai, você se machuca. Sempre acontece uma coisa para atrapalhar. Mas quando... Visita inesperada. E quando você consegue pular essa etapa, aí vem o preconceito das pessoas, né? Nós espíritas, hoje a gente não sofre muito preconceito não, mas nossos irmãos da Umbanda, do Candomblé, o que esse pessoal vem sofrendo com a intolerância das outras religiões, não é brincadeira. Isso é uma dificuldade, é uma dificuldade que você tem que vencer para praticar o bem dentro da sua religião, porque todas as religiões praticam o bem, de certa forma, todos estão contribuindo. Então, para você vencer essas dificuldades, tem que ter o quê? Vontade, e vai ter dificuldade para praticar o bem, pois só aí você vai ter o mérito. Como é que diz? O resumo dessa reflexão de hoje. Acontece muito também, o trabalho vai exigir a nossa presença, né? Na hora da gente tentar se dedicar, né, ao bem, à instrução, sempre alguma coisa nos distrai, como o papai falou. Então, basicamente era isso. Espero ter despertado em vocês a curiosidade de pesquisar mais sobre a vida, o exemplo desse homem, que em momento algum da vida dele reclamou, em momento algum se desvirtuou do caminho do bem, se tornou um criminoso. Em momento algum ele praguejava, amaldiçoava Deus pela condição dele, culpava os outros. Em momento algum. Quem conheceu o Jerônimo Mendonça, como eu falei aqui, ele estava sempre sorridente. E sempre que as pessoas o procuravam nas palestras dele, no centro espírita, ele dava mensagens de consolo, de perseverança, de resignação. Ora, um cabo acamado, cego, dando esse conselho às pessoas. Isso é um grande exemplo para a nossa vida. Então vamos reclamar menos, vamos agradecer mais. Sempre que nós estivermos diante de uma dessas dádivas que eu citei agora há pouco, que são inúmeras, aqui são só algumas, a nossa família é uma dádiva, né? Os nossos amigos, agradeça. Agradeça o seu anjo da guarda, o seu mentor, que está sempre com você, lhe auxiliando, lhe passando bons pensamentos, boas instruções.
Agradeça a Deus por cada dia que você amanhece ainda encarnado, por cada dia, principalmente agora nesse período de pandemia, cada dia que a gente passa saudável, sem pegar essa doença, agradeçamos a Deus. Precisamos ser mais gratos, menos reclamões, porque hoje nós temos muito mais condições de ser bons, de praticar o bem do que Jerônimo Mendonça teve. Mas ele dedicou uma vida inteira em prol do crescimento do Espiritismo, em prol da disseminação da mensagem de amor, mesmo estando na situação que ele estava. É um grande exemplo para nós. E para terminar, uma historinha engraçada dele. Numa palestra de Divaldo Pereira Franco, a cama de Jerônimo estava aqui na frente, né? Ele ia para as palestras na cama mesmo, o gigante deitado. Ele estava aqui na frente, né, da multidão assim, e a cama dele aqui. Para não atrapalhar quem quisesse passar, né? Em certo momento aproximou-se um homem alcoolizado e disse-lhe: paralítico, levanta-te e anda. E Jerônimo lhe disse: depois, meu amigo, depois eu ando. Para acalmar aquele homem bêbado, né? Temia Jerônimo, né, diz aqui a biografia dele, que a cena fosse notada e atrapalhasse a palestra. Mas o homem insistiu: paralítico, levanta-te e anda. Aí a Jerônimo responde: bem que eu queria, meu amigo, mas eu não consigo. E ele falou baixinho, tentando chamar o homem à razão. E o bêbado saiu desconsolado: ó, homem de pouca fé. Então era isso, meus amigos. Obrigado.